Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, Planejamento para o Sucesso. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. Peço humildemente que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, e que nos ensine que sucesso é estar com Jesus Cristo. Sucesso é cumprir com a vontade de Jesus a missão de Deus na nossa vida. Pai eterno, derrama a Tua bênção sobre mim e os meus irmãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Planejamento para o sucesso. O que é sucesso? O sucesso, meu querido irmão, minha querida irmã, não vem por acaso. Não vem por acaso. O sucesso depende de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. O verso áureo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 e 24. A maioria das pessoas quer ter uma vida bem-sucedida e feliz. Todos querem ter sucesso. Quando uma criança nasce, os pais almejam que eles tenham o sucesso que talvez eles não tenham obtido. Contudo, queridos, em nosso mundo caído, onde tragédia e calamidades podem nos atingir a qualquer momento, esse objetivo de ter sucesso nem sempre será fácil. Além disso, existe a questão de como definimos a palavra sucesso. Veja, por exemplo, o caso de José no Egito. Se já houve uma vida bem-sucedida, certamente foi a vida de José no Egito. Mas, queridos, ali da prisão, ele foi levado para o palácio. E, humanamente falando, José teve sucesso. Mas pegue, por exemplo, a vida de João Batista. João Batista, ele foi da prisão para o túmulo. Será que João Batista também teve sucesso? Queridos, tudo depende de como definimos a palavra sucesso. Nesta semana, consideraremos a ideia de sucesso no contexto da mordomia cristã básica e dos princípios financeiros. Existem muitas pessoas equivocadas neste mundo. Pensam estas pessoas atingirem os seus ideais através de caminhos perigosos, veredas tortuosas, esperando receber auxílio de falsos deuses. Quais falsos deuses? O falso deus do dinheiro, o deus metal, o falso deus do sexo, o deus da licenciosidade, o falso deus da cobiça de um status social. Queridos, um homem pode ser um bem-sucedido médico sem ter amor por seus doentes. Pode ser um advogado de sucesso sem ter amor pelos seus clientes. Pode também ser um próspero comerciante sem ter amor à sua freguesia. Mas ninguém poderá ser um bem-sucedido cristão ou experimentar o sucesso cristão se não amar profundamente a Jesus e ao próximo, como a si mesmo. O sucesso cristão, meu querido irmão, não acontece por acaso. Depende da prática de certas regras e do estrito cumprimento de princípios fundamentados na palavra de Deus. No livro Profetas e Reis, página 486, nós lemos: o verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, ou do acidente, ou do destino. Mas o verdadeiro sucesso é a operação da providência de Deus, é a recompensa da fé e a prudência, é a recompensa da virtude e perseverança, e superiores qualidades mentais e elevado caráter moral. Deus dá as oportunidades, mas o sucesso depende do uso que você e eu fizermos destas oportunidades que Deus nos dá. Na parte de domingo, o que é importante em primeiro lugar? Será que nós colocamos o que é importante em primeiro lugar? Abramos a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12 e o verso 1. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 1.
Aqui nós lemos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Colocar Deus em primeiro lugar quando jovem. Quando jovem colocamos Deus em primeiro lugar, vamos ter sucesso dentro do conceito divino de sucesso. À medida que a juventude amadurece, surgem pensamentos sobre o suprimento das necessidades básicas, como alimento, roupas, abrigo. Jesus mostrou como priorizar nossas necessidades. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Que conselho profundo e sábio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para os mais velhos que não fizeram a sua escolha ao lado de Jesus quando ainda eram jovens, ainda existe tempo de tomar as decisões certas sobre a mordomia cristã, colocando Deus em primeiro lugar. Como vimos em Gênesis capítulo 28 e os versos 20 até o verso 22, Jacó tinha feito algumas escolhas importantes nos aspectos espirituais e financeiros. Em visão, o Senhor apresentou-se a Jacó como o Senhor Deus de Abraão, o seu pai, e Deus de Isaque, conforme está em Gênesis 28, verso 13. Por isso, como parte do seu voto a Deus, Jacó disse: então o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28, verso 21. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Gênesis 29 e os versos 9 a 20. Gênesis capítulo 29 e os versos 9 a 20. Aqui nós lemos: estando ele falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão do seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou-o à sua casa e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és o meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê para você do que dê para outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Queridos, Jacó fez uma decisão importante de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, fugindo da ira do seu irmão, mas não abandonado por Deus. Deus o abençoou, Deus dirigiu a sua vida e as suas decisões. Depois que Jacó fez os seus compromissos espirituais e financeiros com Deus, o Senhor o dirigiu ao encontro de Raquel lá no poço. Primeiro, Jacó, no caminho ainda, antes de chegar na casa de Labão, no caminho, ele fez um compromisso com Deus, de ser fiel a Deus nos dízimos e de fazer de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, o seu Deus, o Deus da sua vida. E agora Deus o ajudou a encontrar a companheira ideal. Queridos, encontrar a companheira ideal, a nossa outra metade, deve ser um motivo de muita oração. Muita oração. Pela misericórdia de Deus, eu encontrei a mulher de Deus que Ele colocou no meu caminho,
quando eu ainda tinha 16 anos de idade. Queridos, Deus foi muito bondoso comigo. Eu não merecia, porque eu não orava e não o buscava, não estudava a Bíblia, mas Deus estava dirigindo os meus caminhos, porque a minha mãe me dedicou para o Senhor, minha mãe me deu para o Senhor para ser pastor, e ela me levou para o colégio internato, o IAP, Instituto Adventista Paranaense, lá em Curitiba. Isto foi em 1967, queridos, e Deus colocou a Leila sentadinha bem na minha frente. Queridos, Deus conduziu meus caminhos, mas eu precisava ainda fazer um compromisso com Deus. E o compromisso com Deus financeiro eu fiz no início do ano de 1968, no trabalho da colportagem na cidade de Londrina. Eu repeti com Deus o voto que Jacó fez. Se o Senhor Deus for comigo e me abençoar, para que eu possa vender e entregar os livros e voltar para o colégio, o internato, e estudar e pagar os meus estudos, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. E te darei mais ainda 10% de oferta voluntária. Queridos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, fazemos o compromisso com Ele, Ele vai guiar a esposa, o marido, o companheiro, a companheira de vida, que fará de você um homem feliz, uma mulher feliz. É apropriado tomar a decisão espiritual e a decisão da vida antes do compromisso com o casamento. E foi exatamente isso que Jacó fez. E foi exatamente isso que Deus me ajudou a fazer. O futuro cônjuge deve saber em que está se envolvendo. A pessoa é um cristão comprometido? Em que tipo de trabalho ele se envolverá? Ele será um professor, enfermeiro, advogado ou operário? Com que tipo de vida vou me comprometer? Outras perguntas que precisam de resposta antes do compromisso, do casamento, são: que nível de educação esta pessoa tem? Haverá dívida contraída nesse casamento? Estou disposto a aceitar essa situação como parte da minha responsabilidade? Queridos, um dos princípios básicos na escolha de um companheiro ou de uma companheira para a vida está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E vamos ver então os versos 14 e 15. Capítulo 6, versos 14 e 15 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Você precisa procurar um marido para você que ame a Deus e guarde os seus mandamentos, assim como você, que coloque Deus em primeiro lugar. Você precisa procurar uma esposa para você que coloca Deus em primeiro lugar, que seja apaixonada por Jesus, mais apaixonada por Jesus do que apaixonado por você, e que seja mais obediente aos mandamentos de Deus do que a qualquer outra pessoa. Portanto, não se prenda a um jugo desigual, diz aqui, com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que este princípio de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 até o verso 18, seja o princípio que vai orientar e nortear, dar direção à sua decisão para a escolha de um marido ou de uma esposa. E que esta orientação, você como pai, você como mãe, dê também esta orientação para os seus filhos. Porque os pais são colocados na vida dos filhos para serem a voz de Deus, o conselho de Deus na vida deles. Que Deus o guie, que Deus o ilumine nesta missão. Aleluia. Na parte de segunda-feira, a bênção do trabalho. Há pessoas que vivem procurando o inventor do trabalho, porque não gostam do trabalho, e perguntam: será quem inventou o trabalho? Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, quem inventou o trabalho?
foi Deus. O trabalho não surgiu após o pecado. O trabalho foi dado para Adão e Eva antes do pecado, lá no Jardim do Éden. A verdade é que todos querem ter um dinheiro, querem ter um salário, mas, queridos, as heranças que são deixadas pelos pais para os filhos nem sempre se tornam bênçãos. Deus quer que nós trabalhemos. O quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, também diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Queridos, muitos se lembram de guardar o sábado, mas não se lembram de trabalhar 6 dias na semana. Deus não quer filhos e filhas ociosos, que fiquem com a mente vazia, matando o tempo, desperdiçando o tempo. A vida é tão curta, meu querido irmão. Trabalhe naquilo que você gosta, dentro das suas aptidões e habilidades. Deus vai dirigir a sua vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o verso 15. Gênesis capítulo 2 e o verso 15. Aqui nós lemos: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão e Eva ainda não tinham pecado. O pecado surgiu aqui no capítulo 3 de Gênesis. Mas o capítulo 2 menciona que quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden. Deus plantou um jardim chamado Jardim do Éden para este primeiro casal, para a primeira família. Mas eles não deveriam ficar ali ociosos. O verso 15 do capítulo 2 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ele tinha que lavrar, ele tinha que plantar, ele tinha que colher. Queridos, o trabalho foi dado para ser uma bênção na vida do ser humano. Nós lemos também em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Aqui nós lemos: Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não é para fazer de qualquer jeito. Não é para ser um empregado indolente. Não é para fazer um trabalho desleixadamente. Tudo quanto tiver a mão para fazer, Deus diz: faz-o conforme as tuas forças, o melhor que você puder. Porque na sepultura por onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Esta é a orientação de Deus. E também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e os versos 8 até o verso 10. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo deu o exemplo. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo, mas muitas vezes ele não recebia salário nenhum, ajuda financeira nenhuma, mas ele não queria ser pesado para ninguém. Por isso ele diz que muitas vezes trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. E o verso 9 diz: não porque não tivéssemos autoridade, porque ele era um apóstolo genuíno, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Que conselho precioso! Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. É certo que algumas pessoas são doentes, são impossibilitadas de trabalhar. Elas querem trabalhar, mas não conseguem. Mas o que Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo, não é aquele que quer e está impossibilitado, mas é aquele que não quer trabalhar. Paulo diz: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. O trabalho não foi uma punição, porque veio antes do pecado. Foi projetado para o bem dos seres humanos, ou seja, mesmo no paraíso, mesmo em um mundo em que nenhum pecado existia, nenhuma morte, nenhum sofrimento existiam, Deus sabia que os seres humanos precisavam trabalhar. Gênesis 2,15. E a Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não poderia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era suficiente. Ele precisava ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, o homem, em seu estado de inocência, teria sido deixado sem ocupação.
Mas aquele que criou o homem sabia o que seria para a sua felicidade. Assim que o criou, designou-lhe um trabalho. A promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Deveremos comer daquilo que plantamos, do suor do nosso rosto. No entanto, após a queda, quando o trabalho tinha sido já contaminado pelo pecado, Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Gênesis 3:17. Note que Deus amaldiçoou a terra por sua causa, disse, por causa do seu pecado, e você comerá dela com o suor do seu rosto. Deus deu o trabalho antes do pecado, e Deus instituiu o trabalho também após o pecado. E Deus instituiu o trabalho também na santa lei dos 10 mandamentos. No 4º mandamento, que nós amamos em descansar e nos deleitar no santo sábado. Pois bem, queridos, este mandamento é o mandamento do descanso sabático, mas é também um mandamento de trabalhar 6 dias. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Portanto, vamos cumprir com este mandamento pela graça de Jesus. Vamos obedecer de forma completa, descansando as 24 horas do sábado, de pôr do sol a pôr do sol, mas trabalhando 6 dias na semana, para honra e glória de Deus, para não sermos pesados para ninguém, porque Deus abençoa o trabalho feito de coração e com alegria e com gratidão no coração. Aleluia. Na parte de terça-feira, os anos de labor e os filhos. Queridos, que responsabilidade Deus nos deu como pais, a educação dos nossos filhos. Nós, como pais, estamos no lugar de Deus na vida dos filhos, porque eles vão amar ou odiar a Deus dependendo da forma como você revelar o caráter do Deus Pai. Se você revelar o caráter do Deus Pai como um Deus ruim, vingativo, mau, eles vão odiar e vão se rebelar contra o Deus da Bíblia. Por isso, o caráter de Deus estará sendo revelado em você, pai, em você, mãe. Nós estamos no lugar de Deus para com os filhos. Deus pretendia que os seres humanos trabalhassem. Os anos de trabalho geralmente duram cerca de 40 anos. Para muitas pessoas, esse é o tempo em que as crianças estão sendo criadas e educadas e quando a casa e outras grandes aquisições são feitas. É uma época muito delicada porque a família está aprendendo a trabalhar em conjunto e seus membros estão criando laços duradouros. O estresse financeiro pode destruir a união nesse momento e com frequência o faz. São muito mais estáveis famílias em que ambas as partes têm um compromisso cristão e estão dispostas a seguir princípios bíblicos. Abra sua Bíblia e vamos ler 1 Timóteo capítulo 5 e o verso 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 5 e o verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, em outras palavras, se alguém não cuida da sua família, dos seus próprios familiares, e principalmente dos da sua família, diz aqui, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos é um requisito exigido por Deus. Como cristãos, nosso primeiro dever é com a nossa família. Se alguém não tem cuidado com os seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Lemos também em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vamos ver os versos 23 e 24. Aqui lemos: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Ser um empregado, um funcionário exemplar, fazendo de coração, como fazendo para Deus, não para agradar o patrão, mas para agradar o nosso Deus, que vê como nós trabalhamos. Aqui diz o verso 24, sabendo que recebereis do Senhor Deus, o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Lembre-se, embora você seja um funcionário, um empregado, o patrão verdadeiro é Jesus, é Deus. E nós trabalhamos para agradar a Deus, fazendo o trabalho com a maior excelência possível. Queridos,
Em muitos casos, o marido é o principal provedor da casa. Embora muitas vezes ambos os cônjuges trabalhem, mas recai mais sobre a mãe a educação dos filhos. Podem surgir circunstâncias inesperadas que dificultem esse ideal. Podem surgir doenças, crises econômicas, entre outras. As pessoas precisam então se ajudar de acordo com a situação. Os filhos que nascem nesse tempo são chamados de herança do Senhor, Salmo 127, verso 3. Quando você olha para o seu bebezinho, para a sua menininha, para o seu menininho, para os seus filhos, olhe para eles como sendo a herança do Senhor. Deus vai pedir contas desta herança. Onde estão os filhos que eu te dei? Ele vai perguntar isso. A forma como nós os educamos, a forma como nós ensinamos a Bíblia para eles, a forma como nós revelamos o caráter de Deus diante deles. Queridos, nossa responsabilidade diante de Deus é cuidar destas crianças, assim como Maria e José cuidaram de Jesus. Deus o Pai colocou Jesus aos cuidados de José e de Maria. E com a direção do Espírito Santo, Maria ensinou Jesus a ler, a escrever, a memorizar os versos da Bíblia. Queridos, que santa missão foi dada para Maria. Santa missão foi dada para Joquebede, que educou Moisés, teve 12 anos Moisés com ela. E depois dos 12 anos foi para o palácio do faraó, mas a mente dele estava feita. O princípio de amor a Deus, acima de tudo, já estava colocado na vida de Moisés. Joquebede cumpriu fielmente com a missão, assim como Isabel cumpriu fielmente com a missão na educação de João Batista. Queridos, nós como pais temos o dever de educar os nossos filhos para Deus. Ele vai pedir contas disso. Os filhos são a herança do Senhor. Salmo 127, verso 3. Por isso, como pais, deveremos primeiro oferecer um ambiente cristão dentro do nosso lar. Não traga a tentação para dentro do lar. Não coloque a tentação dentro do quarto do seu filho. Não coloque uma televisão, não coloque a internet, não coloque um iPhone, não coloque um iPad. Não deixe que dentro do quarto do seu filho esteja a tentação. Transforme o seu lar num ambiente de proteção para os filhos, não num ambiente de tentação. Antigamente, antes de existir televisão, antes de existir internet, nós geralmente dizíamos que os nossos filhos estavam seguros quando eles estavam em casa. Quando perguntavam, onde é que estão os teus filhos? Eles estão seguros em casa. Estavam seguros. Mas hoje, nós não podemos dizer mais. Quando deixamos os filhos dentro de casa, com internet, com iPad, com televisão, com tudo mais, nós não podemos dizer que os nossos filhos estão seguros dentro de casa. Porque Satanás penetra nos lares através da televisão, através da internet, através dos videogames. Queridos, nós deveremos bloquear a entrada de Satanás, o mal, dentro dos nossos lares. Ofereça, portanto, em primeiro lugar, um ambiente cristão dentro do seu lar, que seja uma bênção na vida dos filhos. Em segundo lugar, ensine a disposição de trabalhar e o apreço pelo trabalho. Não crie filhos preguiçosos, indolentes. Entre os judeus era considerado pecado deixar o filho crescer sem uma profissão. Portanto, ensine a disposição para trabalhar e gostarem do trabalho. Em terceiro lugar, garanta uma boa educação cristã para os seus filhos. E você pode dizer, mas a educação cristã, a escola adventista é muito cara. Queridos, invistam tudo o que puderem na educação cristã. Se você tem os filhos na escola pública, faça planos para tirar e colocar numa escola adventista. Por quê? É ali que a aula vai ser iniciada com oração, é ali que eles vão aprender a amar a Jesus. A educação adventista não é perfeita, tem seus problemas, mas, queridos, é o melhor lugar que nós podemos colocar os nossos filhos. Eu posso considerar a minha salvação o fato de meus pais terem me colocado numa escola adventista quando ainda nos primeiros anos, na escola primária, e depois minha mãe fez todo o esforço possível, pobrezinha como era, para me mandar para um internato, para um colégio adventista que foi ali em Curitiba, o IAP. Queridos, a falta de dinheiro não foi desculpa para minha mãe faltar com o cumprimento da missão dela em me preparar para ser um pastor. Coloque como prioridade dar para os seus filhos uma educação cristã. Vale a pena
investir em escolas de qualidade, pois os pais sábios planejam para esta vida, mas também planejam principalmente para a vida eterna. Existem pais que dizem: eu estou preparando os meus filhos para o mundo. Não, meu querido pai, minha querida mãe. Você não está preparando o seu filho, sua filha para o mundo. Você precisa preparar o seu filho e a sua filha para o céu. Em primeiro lugar, para o céu. E que Deus o guie e o abençoe nesta missão. Aleluia. Na parte de quarta-feira, trabalhando com integridade. Não de forma relaxada, descuidosa, mas vamos ser íntegros no nosso trabalho, lembrando que o Senhor, Deus, é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Queridos, é bom quando nós chegamos na idade mais madura, sem dívidas, sem compromissos financeiros pesados. A Bíblia diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, verso 1. A Bíblia registra casos de senhores que reconheceram que foram abençoados por causa dos seus servos, dos seus empregados. Deus abençoando o patrão por causa do empregado. Isso aconteceu algumas vezes no passado e deve acontecer hoje também. Deus pode abençoar o seu patrão por amor a você, empregado que é íntegro, que é fiel. Lembra-se você quando Jacó tomou a decisão de voltar para a casa do seu pai, deixar a casa do sogro Labão e voltar para a casa do pai Isaque? O sogro Labão disse assim: se puder me fazer este favor, Jacó, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Labão confessou: Deus me abençoou por sua causa. Gênesis 30 e o verso 27. Também, no caso de Potifar no Egito, reconheceu a mesma coisa, que Deus o estava abençoando por causa de José. Quando José foi vendido para o Egito, Potifar fez uma observação semelhante sobre o trabalho de José e o recompensou de acordo com isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 39. Gênesis 39, e vamos ler então os versos 2 a 5. Gênesis 39. Aqui nós lemos: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Queridos, Deus abençoou Labão por amor a Jacó, Deus abençoou a Potifar por amor a José, Deus vai abençoar o seu patrão se você é empregado, Deus vai abençoar o seu patrão por amor a você, se você for íntegro, como Jacó ou como José. Queridos, a palavra de Deus diz em 1ª carta de Paulo aos Coríntios 10 e o verso 31, diz assim: se vocês comerem, se vocês beberem, ou fizerem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer trabalhando, quer vendendo, quer comprando, quer negociando, façam tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Por isso, no trabalho, na gestão financeira e em tudo que fazemos, devemos buscar o quê? A glória de Deus. Ele é o único que nos dá o conhecimento e a força para ter sucesso na vida. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, nós lemos assim: teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominaste sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Primeiro livro de Crônicas, 29, verso 11 e verso 12. Como trabalhador honesto, sincero, íntegro, que ama a Deus, vamos pedir que Deus nos abençoe. E ao Deus nos abençoar, Ele vai abençoar também a empresa onde trabalhamos,
o patrão nosso. E esta bênção se tornara visível. Assim como para Labão a bênção foi visível por causa de Jacó, assim como para Potifar a bênção de Deus foi visível por causa de José, também a bênção de Deus na empresa ou na vida do patrão vai ser visível por amor a você, fiel a Jesus Cristo. Um íntegro e diligente funcionário, operário que ama Jesus Cristo de todo o coração. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, neste trabalho de representar Deus diante do patrão, diante da empresa. Que Deus faça você brilhar por Jesus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, buscando conselhos piedosos. Alguém disse: se conselhos fossem bons, seriam vendidos e não dados. Às vezes dá vontade de cobrar pelos conselhos, para que as pessoas valorizem mais. Mas, queridos, vamos buscar os conselhos de Deus, os conselhos piedosos. Existem vários gurus de gestão financeira, mas Deus nos alertou contra consultar sobre a questão dos ativos que Ele nos confiou. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Você não vai buscar conselhos com os gurus da economia, você vai buscar conselhos com o Deus da economia, com o Deus do dinheiro. Toda prata e todo ouro pertencem a Deus. É de Deus que você vai receber sabedoria para administrar o dinheiro, administrar os bens. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Nós estamos lendo Salmos 1, verso 1 até o verso 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Onde está o seu prazer, meu irmão? Na lei do Senhor, dos 10 mandamentos, meditar neles, obedecê-los. Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Você vai ser frutífero, você vai ser produtivo. Todos vão ver a bênção de Deus na sua vida, estampada na sua vida, porque você é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Salmos 1, versos 1 até o verso 3. Assim, quem se deleitar com a lei do Senhor, a lei nesse caso se refere à Bíblia toda, a palavra de Deus, será abençoado por Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 e o verso 5 em diante. Provérbios capítulo 3 e os versos 5 em diante. Aqui nós lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você não pode ser independente de Deus. Você tem que ser humilde em buscar o conselho de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento significa abandone a autoconfiança e desenvolva a autodesconfiança. Autodesconfiança e confiança plena em Jesus Cristo. E aqui vemos no verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, em todas as suas decisões. Dê a Ele a glória e o louvor por tudo de bom que acontece na sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Verso 7, não seja sábio em teus próprios olhos. O que quer dizer não seja sábio aos teus próprios olhos? Quando a pessoa é cheia de si. Lembram-se vocês de Salomão, que começou o seu reinado tão humilde, dizendo que era uma criança, que não sabia entrar nem sair, precisava ser ensinado por Deus, pediu sabedoria e Deus deu sabedoria. Mas o que aconteceu? O Salomão que confiou no Senhor e não em si mesmo, no início do seu reinado, depois que ele se tornou um rei famoso e poderoso, ele se esqueceu de Deus e passou a confiar nos seus próprios conhecimentos. Aqui, quando ele disse, não seja sábio aos teus próprios olhos, é exatamente o que ele, Salomão, fez. Ele se tornou sábio aos seus próprios olhos. Esqueceu-se de temer a Deus. Abandonou Deus.
Por isso, aqui no verso 7, ele está aconselhando que você não faça isso. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E agora diz o verso 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Honre ao Senhor com a tua fazenda. Salomão esqueceu de fazer isso. Ele afastou-se de Deus. Entre os muitos conselhos bíblicos valiosos sobre gestão financeira, destacamos 7 conselhos que são bíblicos. Primeiro, organize-se. Desenvolva um plano de gastos, conforme diz Provérbios 27, verso 23 e 24. Organize-se. Muitas famílias sobrevivem apenas com o salário, sem um plano simples para ganhar, gastar e economizar. A vida é muito mais estressante. Organize-se. Tenha um orçamento. Gaste menos do que o que você ganha, por favor. Este é o item número 2. Gastar menos do que ganha. Viva com seus recursos, sem fazer empréstimos. Provérbios 15, 16. Muitas famílias gastam mais do que ganham. Isso é possível por causa do crédito e da dívida, que trazem muitos problemas. O número 3, o conselho número 3. Economize uma parcela de cada período de pagamento. Se você ganha semanalmente, separe semanalmente uma parcela para uma poupança, para uma economia, para os tempos de necessidade. Se você ganha quinzenalmente ou mensalmente, faça o mesmo. Economize uma parcela de cada período de pagamento. Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8. É no bom tempo que nós economizamos para o mau tempo. Junte para fazer compras maiores no futuro e para despesas imprevistas que aparecem. No caso de acidentes ou enfermidades, faça uma reserva para o tempo em que não puder mais trabalhar. E agora o 4º conselho. Evite dívidas como evitaria uma doença. Evite dívidas como evitaria uma lepra. Provérbios capítulo 22 e o verso 7. Juros são uma despesa sem a qual você pode viver. Uma pessoa que vive em dívidas, ou seja, com dinheiro emprestado, vive no presente com o dinheiro que espera ganhar no futuro. Se acontecer alguma mudança de vida, isso pode resultar em um grave inconveniente financeiro. Portanto, meus queridos, vamos viver com o que temos e não por empréstimos. O conselho número 5. Seja um trabalhador diligente, não preguiçoso. Em Provérbios 13, verso 4, nós lemos: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O conselho número 6. Seja financeiramente fiel a Deus. Como? Devolvendo a Deus um dízimo fiel de tudo que você ganhar e dando ofertas voluntárias. Isto está de acordo com Deuteronômio capítulo 28, versos 1 até o verso 14. Nenhuma família pode viver sem a bênção de Deus. Seja fiel a Deus. E o conselho número 7. Lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. O nosso destino é o céu. Nosso destino final é o céu, meu querido irmão. Nossa gestão diz muito sobre onde estão nossas prioridades. Onde estiver o seu dinheiro, ali também estará o seu coração. Queridos, Deus quer que você seja um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Mas o sucesso, aos olhos de Deus, é muito diferente do sucesso humano. Lutero, por exemplo, ou Paulo, o apóstolo Paulo, ou Davi Livingstone, a própria serva de Deus Ellen White. E por que não falar do pastor Roberto Rabelo também, do pastor Jerônimo Garcia e centenas de outros que conhecemos que lançaram sua sorte no Senhor da Glória, no Rei da Graça, e que aguardam no silêncio dos túmulos o sucesso. Que sucesso eles aguardam no túmulo? O sucesso da ressurreição. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você quer um sucesso maior do que esse? Estar no túmulo aguardando o sucesso da ressurreição. Meu querido irmão, não só eu, mas milhares de outros que creram na sua vinda,
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressuscitarão para a vida eterna. Por que não mencionamos o sangue dos milhares de outros que foram martirizados por causa da justiça, sentenciados por causa da fé, cujo sangue clama a Deus desde a terra, onde foram derramados pelos agentes das trevas? O apóstolo João, o homem que não conseguiram calar, foi jogado dentro de um tambor de óleo fervendo e esperavam sair do tambor um bom sabão. Mas o santo apóstolo saiu ileso e sem qualquer dano, causando pavor entre os seus perseguidores. Deixado preso na ilha de Patmos, recebeu a esplendorosa visão apocalíptica, quando descreve: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Aqui está a essência do sucesso, o sucesso cristão, o sucesso da bênção de Deus na sua vida. Aqui está a chave do sucesso cristão. É saber confiar, é saber conseguir apoderar-se dos méritos de Cristo. É o exercício da fé. Sucesso para Deus é o viver para a glória de Deus. Viver pela fé para a glória de Deus. Queridos, que o sucesso de Deus esteja presente na sua mente. Que você seja obcecado não pelo sucesso do mundo, mas pelo sucesso de Deus. Porque Deus quer que você seja um homem e uma mulher de sucesso, mas principalmente o sucesso espiritual, colocando Deus em primeiro lugar, buscando Deus em primeiro lugar e o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.